Terminou agora a cerimônia de comemoração dos 453 anos da Cidade Maravilhosa. A cerimônia de Eucaristia, que aconteceu no Corcovado, aos pés do Cristo Redentor, nesta quinta-feira, 1º de março, foi aberta pelo prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, em homenagem aos 453 anos da cidade. O prefeito falou sobre a segurança e o tombamento de 3 símbolos da história e identidade da Cidade Maravilhosa. O Rio de Janeiro está dando provas de que vai superar suas dificuldades. A classe política, que saiu de imensos desalentos, tem conduzido a cidade a dias melhores. Investimentos têm sido feitos na saúde, na educação, apesar da crise. A intervenção em Brasília é uma grande ajuda. Agora é bom lembrar que o Rio de Janeiro, ainda com toda essa sua crise, contribui para a União com 120 bilhões de reais todos os anos recolhidos aqui pelo governo federal em impostos. E agora nos estão devolvendo com segurança. Aliás, o Rio sofre com o problema de narcotráfico e armas, que são crimes federais. Nós não fabricamos fuzis, nós não plantamos aqui coca. São crimes cometidos pelas fronteiras. E esses crimes agora estão sendo combatidos pelo Exército, pela Polícia Federal, pela Força Nacional de Segurança, pela Polícia Rodoviária Federal e em apoio estamos a Guarda Municipal e também a Polícia Civil e a Polícia Militar. Nós todos estamos unidos, nós vamos vencer, nós vamos alcançar dias melhores, nós jamais desistiremos, nós não vamos recuar nem nos agachar. O Rio de Janeiro é muito maior do que a sua crise e vamos vencer. O Rio de Janeiro começou devolvendo 40 casas que estavam interditadas na Ilha do Governador, com a obra belíssima da Geo Rio. Depois tivemos diversas reuniões e o tombamento do Cassino da Urca, do acervo do primeiro governador da Guanabara, que foi Carlos Lacerda, e também da casa do Walter Moreira Salles, lá no alto da Marquês de São Vicente. 3 tombamentos que preservam para sempre momentos históricos dessa nossa caminhada de progresso cultural, econômico, social e eu creio até espiritual, que eu posso chamar de civilização carioca. A partir do momento que tombamos, também estamos esquecendo coisas que devem ficar para trás, como esses desalentos de termos crianças que morrem com balas perdidas, escândalos na vida pública. Essas coisas todas ficam para trás. Eu acho que nesse momento de aniversário nós temos que reafirmar o que foi reafirmado aqui por Dom Orani, essa capacidade que o carioca tem de sofrer, de ter pesadelos, mas se erguer de cada uma dessas crises para olhar esses horizontes sem fim da esperança e rasgar neles a perspectiva, eu tenho certeza, iluminada e gloriosa do nosso destino, que é sempre ser a cidade maravilhosa de encantos mil e a mais linda do Brasil. Participaram da solenidade Dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, o budista Monge Cardoso, Paulo Mates, da Federação Israelita, o espiritualista Adriano Almeida, o senador Eduardo Lopes, secretários e vereadores. O senador, relator do decreto de intervenção federal na área da segurança, destacou o momento em que vive os moradores do estado do Rio de Janeiro. E aqui, que mensagem que fica o senhor que está vivendo um momento importante agora como relator do decreto da intervenção aqui federal aqui no Rio de Janeiro na área de segurança? Bom, a mensagem que passa é a união. Isso que é o mais importante, porque no momento nos momentos como vivemos, não adianta querer dividir. Na verdade, nós temos que unir. Aqueles que são do bem e do bem tem que se unir para que o bem realmente venha prevalecer. Então é um exemplo no sentido que nós até falamos isso, falando um pouco questão política, decreto, intervenção federal, quer dizer, uma excepcionalidade, né? No nosso estado, mas ali nós falamos, é um momento que não pode ser um momento político, um momento eleitoral, um momento partidário, governo, não governo, oposição, não, é momento de unir. Então aqui ficou mostrado isso, se nós através da fé estamos nos unindo, buscando paz, buscando dias melhores para o Rio de Janeiro, o mesmo temos que fazer na questão da autoridade que temos como político. Então eu considero a intervenção necessária. Me disseram até o seguinte, mas o Rio de Janeiro, por que o Rio de Janeiro? Não poderia ser outra cidade, não poderia ser outro estado? Claro que sim. Mas aí que está, eu falei muito sobre isso.
Nos índices das secretarias de segurança, o Rio é a 23ª capital em violência. Por incrível que pareça, é a 23ª capital brasileira em índices de violência. Agora, temos que olhar de forma especial o que é especial, porque o Rio tem as suas particularidades. Primeiro, a própria geografia. Segundo lugar, o quanto repercute tudo que acontece no Rio de Janeiro. E terceiro lugar, que a violência do Rio de Janeiro ela tem uma particularidade muito grande, que é o domínio de território. O que nós temos aqui, o maior problema do Rio de Janeiro é o domínio de território. E é isso que causa o que nós vemos aí. E a sociedade refém, a sociedade vivendo uma paranoia, vivendo um pânico, essa que é a verdade. Se o trânsito para, a pessoa já pensa o pior. Quem que num túnel, quando parar o trânsito, não vai imaginar que está acontecendo ou um arrastão, ou um tiroteio. Não se pensa que é uma coisa natural de um carro que quebrou. Qualquer barulho parecido com barulho de tiro também da mesma forma. E no momento que nós vemos criminosos usando fuzis para assaltar carrinho de cachorro-quente, é que a situação realmente está dramática. Então a intervenção veio na hora certa, sou defensor dela. Claro que como relator, o primeiro momento é a aprovação, vamos chamar assim, a aprovação técnica. No decreto e na votação do Senado, a gente vota questões de constitucionalidade, o decreto, o alcance do decreto, quem será o interventor, quais as atribuições dele, isso é parte do decreto em si. Mas a partir do momento que é aprovado, aí começam outras ações. Eu estou muito em cima disso, discursando todo dia na tribuna, questão de não faltar recursos. Em primeiro lugar, não pode faltar recursos. Em segundo lugar, o legado social de tudo isso. Andei com o prefeito Crivella na terça-feira, fomos ao presidente Temer, ao presidente do Banco do Brasil, secretário do Tesouro Nacional, ministro Moreira Franco. Depois o Crivella, acredito que tenha ido, eu não pude, mas acredito que ele iria também ao ministro do TCU, iria também procurar outras pessoas, buscando o quê? E falando de quê? Recursos, para que não seja somente o cerco ou eventualmente o confronto, mas que se possa entrar com obras que vai gerar emprego, renda e oportunidades. Porque muitos que estão no tráfico hoje, nas drogas, reclamam exatamente que não tem oportunidade. Então, esse legado social tem que ficar realmente bem caracterizado.